Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês sabiam que por trás das luzes brilhantes dos ringues de boxe, um grupo de mafiosos mantinha o verdadeiro controle? Nos anos 50 e 60, o mundo do boxe não era apenas um espetáculo de habilidade e força, mas também um campo de batalha para interesses sombrios e lucrativos. E no centro desse turbilhão estava um homem cujo poder se estendia muito além das cordas do ringue. Frankie Carbo, um nome que pode não ser tão familiar quanto o de Muhammad Ali ou Sonny Liston, mas que tinha uma influência colossal. Conhecido por muitos como Senhor Cinza devido à sua habilidade em operar nas sombras, Carbo era o verdadeiro mestre por trás dos bastidores do boxe. Seu império moldava campeonatos, manipulava lutas e controlava carreiras de boxeadores com uma mão de ferro. Desde os dias de Sonny Liston, um lutador temido que se viu preso nas garras da máfia, até Carmen Basílio, cuja ascensão ao título mundial foi marcada por pagamentos secretos e lutas arranjadas. Carbo e seus comparsas não apenas manipulavam os resultados, mas também garantiam que seu dinheiro e poder nunca fossem questionados. Mas como exatamente Carbo e seus associados mantinham esse controle sombrio? E qual foi o impacto real dessa influência no boxe e na vida dos boxeadores? Hoje, vamos explorar os detalhes sujos por trás dos campeonatos e descobrir como o boxe foi manipulado por uma rede de mafiosos que jogaram o esporte como um jogo de xadrez. Preparem-se para uma viagem ao submundo do boxe, onde a integridade foi abandonada pelo poder e pelo lucro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem realmente se tornarem apoiadores. Agora vamos mergulhar na história de Frankie Carbo e revelar como ele e sua equipe moldaram o destino do boxe. Bora pro vídeo! Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Os anos 1950 foram o auge do boxe mundial. Lutadores como Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Sonny Liston e Jake LaMotta subiram ao ringue. Nessa época, o boxe foi justamente chamado de a Era de Ouro. No entanto, enquanto o público admirava as lutas desses campeões, nos bastidores aconteciam eventos que ameaçavam destruir o esporte, pois a máfia havia se infiltrado tão profundamente que praticamente dominou o boxe. Eles não estavam interessados na competição esportiva, mas sim no lucro. Não importava o quão talentoso fosse um boxeador, ele não se tornaria campeão se não seguisse as regras impostas pelos mafiosos. Por outro lado, até mesmo um lutador medíocre poderia ser transformado em campeão com a ajuda das pessoas certas, que depois colheriam os frutos desse sucesso. Lutas arranjadas se tornaram comuns, até mesmo no mais alto nível do esporte. Gerentes precisavam pagar propinas para organizar as lutas, e muitos campeões eram diretamente controlados pela máfia. Hoje, vou contar a história de como a máfia organizada conseguiu tomar conta de um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, o transformando em seu brinquedo pessoal. Antes de continuar, peço que vocês deem uma olhada no e-book incrível que fiz especialmente para vocês. Se gostarem, podem adquirir por apenas R$ 4,99, basta me chamar na rede vizinha. Cada compra ajuda no crescimento e desenvolvimento do canal. Obrigado pela atenção. Agora, vamos mergulhar mais fundo na história do nosso personagem de hoje. Vamos começar nossa história de hoje de uma forma um pouco mais distante para traçar todo o caminho da infiltração da máfia no boxe. Afinal, como você deve ter imaginado, isso não aconteceu da noite para o dia. Não foi o caso de que, antes dos anos 1950, o boxe era puro,
e de repente surgiram os mafiosos para manchar tudo. De modo geral, a conexão entre o boxe estadunidense e a máfia organizada é mútua. O que quero dizer com isso é que muitos lutadores, ao final de suas carreiras, se tornaram gangsters, e muitos mafiosos entraram no mundo do boxe, seja como gerentes ou promotores. E isso não é nada surpreendente, afinal, ambos os mundos giram em torno do dinheiro. No entanto, hoje não vamos explorar as razões psicológicas e sociais de por que os mafiosos eram atraídos pelas artes marciais, e por que muitos lutadores entravam para o submundo. Hoje, vamos focar em outro aspecto da questão. Se o boxe não tivesse se tornado lucrativo, é provável que o interesse dos mafiosos nesse esporte se limitasse a alguns poucos entusiastas. Mas, como a realidade era exatamente o oposto, vale a pena aprofundar nesse sentido. Primeiramente, como tudo começou. O boxe é muito fácil de manipular. Não é como o futebol ou o beisebol, onde dezenas de pessoas estão envolvidas. São apenas 2 lutadores no ringue e alguns árbitros. Basta subornar um deles, e o resultado será garantido. Por exemplo, se você pagar para um dos boxeadores perder a luta, o outro nem precisa estar ciente disso. Ou você poderia pagar um árbitro no ringue para ajudar o seu lutador. Ele poderia interromper a luta quando seu lutador estivesse encurralado, ou atrasar a contagem caso ele fosse derrubado, entre outros pequenos truques. Naturalmente, essa oportunidade atraiu mafiosos, que organizaram lutas falsas. Assim, o submundo se infiltrou no boxe, e cresceu junto com o esporte, proporcionalmente ao aumento das receitas. O primeiro a elevar as apostas no boxe a um nível realmente significativo foi Ovnei Madden. E é com ele que começaremos nossa história. Aliás, a história de Madden é interessante não apenas no contexto da infiltração da máfia organizada no boxe, mas também como uma figura mafiosa de destaque por si só. Madden foi um dos poucos gangsters que começaram sua trajetória no final do século XIX, em meio às famosas disputas retratadas por Martin Scorsese em Gangues de Nova York. Depois disso, ele conseguiu se ajustar às novas realidades do submundo organizado, que passou de pequenas extorsões à infiltração nos sindicatos e ao comércio ilegal de bebidas alcoólicas. Na maioria das vezes, esses gangsters simplesmente desapareciam do cenário, como os líderes das 2 maiores gangues do final do século XIX, Monk Eastman e Paul Kelly, ou acabavam indo para o outro mundo. Mas, Madden foi uma rara exceção. Como mencionei antes, ele iniciou sua carreira mafiosa no ambiente das gangues de rua, ganhando dinheiro com furtos e pequenas extorsões. Rapidamente subiu na hierarquia da gangue, tornando-se seu líder e ganhando o apelido de Sicário, e você pode imaginar o motivo. No início da década de 1910, Madden foi condenado a 20 anos de prisão, cumprindo pouco menos de 9 anos e sendo libertado por bom comportamento. Já era 1923. A lei seca estava a todo vapor, e os chefões dos sindicatos estavam ganhando poder. Suas antigas gangues haviam desaparecido, mas Madden conseguiu se reorganizar e entrar no jogo sob as novas regras, novamente se tornando um dos principais gangsters de Nova York. O que ele fez exatamente é assunto para uma biografia separada. Vamos focar agora em como Madden entrou no boxe. Ele adorava esse esporte e frequentava regularmente as lutas. Quando começou a ganhar dinheiro com o contrabando de bebidas e a extorsão, Madden passou a patrocinar jovens boxeadores. Naturalmente, seus investimentos precisavam ser retornados, então os lutadores muitas vezes participavam de lutas arranjadas. E nem sempre eram os boxeadores de Madden que precisavam perder. Às vezes, para promover seu lutador, Madden subornava ou intimidava o oponente para que ele perdesse de propósito. Dessa forma, ele conseguia criar a imagem de um lutador invicto e talentoso. E então, quando todos acreditavam nessa imagem, ele apostava na derrota do seu boxeador e conseguia grandes lucros com isso. Madden aplicou esse tipo de golpe por vários anos, até que teve uma ideia. Por que não transformar um lutador medíocre em campeão mundial, e depois faturar uma grande quantia com sua derrota sensacional? E Madden tinha tudo para executar esse esquema, exceto o lutador. Era necessário encontrar alguém que não fosse muito esperto, pois o plano não seria revelado a ele,
mas que ao mesmo tempo fosse fisicamente forte, para que todos acreditassem à primeira vista que ele poderia se tornar um campeão. Madden encontrou esse homem no circo itinerante, Primo Carnera. O sujeito tinha quase 2 metros de altura, era extremamente musculoso, e seus punhos mais pareciam marretas do que mãos humanas. Ele foi treinado por Abatelli, ex-campeão mundial dos pesos leves, que também estava profundamente envolvido com o submundo, assim não revelaria os verdadeiros planos de Madden para Carnera como lutador. Abatelli, aliás, trabalhou por muito tempo como segurança de Arnold Rothstein, sobre quem tenho um documentário especial no meu canal. Madden organizou uma turnê promocional de Carnera pelo país antes da sua primeira luta profissional. E, utilizando os métodos mencionados anteriormente, arranjou para que Carnera ganhasse o título mundial. Todos os adversários do gigante foram comprados ou intimidados, e Madden faturou uma boa quantia com essas lutas arranjadas. O obstáculo intransponível que finalmente forçou Madden a abandonar Carnera foi o lutador Max Baer. Em 1934, Carnera teria uma luta de defesa de título contra Baer. Como de costume, Madden enviou seus homens para tentar comprar o oponente, mas Max Baer recusou firmemente. Em seguida, vieram as ameaças, mas Baer permaneceu irredutível. Parecia que ele preferia cair a entregar a luta pelo título mundial. Madden não se atreveu a recorrer a medidas extremas, e acabou deixando Baer em paz. Mesmo assim, apostou pesado na derrota de Carnera. Baer venceu a luta, e Carnera acabou em uma cama de hospital bem debilitado. Madden, que havia ganhado uma boa quantia, desapareceu da vida de Carnera sem sequer pagar pelo tratamento. Madden foi o primeiro a realizar um golpe desse nível no esporte, mas acabou saindo do boxe sem causar grande impacto na indústria. No entanto, nenhum espaço fica vazio por muito tempo, e logo no lugar de Madden, surgiu um homem chamado Frank Carbo. E, comparado aos esquemas de Carbo, os de Madden pareciam brincadeira de criança. Enquanto Ovney Madden estava no meio de seu esquema com Carnera, o mundo do boxe estava sendo dominado pelo promotor Mike Jacobs, que viria a reinar na indústria por décadas. No entanto, não vamos nos aprofundar na história de Jacobs hoje, pois ele tem uma conexão mínima com o submundo. O que você precisa saber é que ele levou o boxe a um novo nível, aumentando o interesse do público e, consequentemente, o dinheiro que circulava na indústria. Estamos mais interessados na história de outro homem que sucederia Jacobs no futuro, John Carbo, que mais tarde seria conhecido como Frank Carbo. Nascido em Nova York em 1904, Carbo passou sua infância no Lower East Side, e desde cedo se envolveu com o submundo, o que levou à sua internação em uma escola preparatória para jovens problemáticos aos 11 anos. A escola, é claro, não conseguiu corrigir seu comportamento, e, conforme Frank Carbo crescia, ele se aprofundava cada vez mais no mundo das atividades ilícitas. Eventualmente, Carbo foi preso novamente, desta vez em uma prisão de verdade, pela queda de um taxista. Ele recebeu uma condenação de 2 anos, e foi liberado após 20 meses por bom comportamento. Mais tarde, Carbo se envolveu na notória gangue chamada Murder Inc. Entre as quedas que cometeu como membro dessa gangue estão os de Mickey Duffy e Max Askel. No caso de Max Askel, ele foi processado juntamente com Bugsy Siegel, e talvez tenha sido Carbo quem ordenou a queda. Carbo evitou punições por seus atos cometidos com a Murder Inc., e após isso, começou a subir na indústria do boxe. Ele começou pequeno, assinando contratos com alguns lutadores e ganhando dinheiro com uma porcentagem de suas remunerações. Para aumentar seus lucros, ele também recebia pagamentos dos organizadores de lutas para seus lutadores. Além disso, Carbo usava o esquema de lutas arranjadas, seguindo os mesmos princípios desenvolvidos por Madden. À medida que o número de lutadores na equipe de Carbo crescia, mais dinheiro entrava. Para continuar expandindo na indústria, ele precisava lidar com Mike Jacobs, que tinha uma posição firme de supremacia devido à sua posse de um dos campeões pesados mais talentosos do mundo, Joe Louis. Em meados da década de 1940, Jacobs foi quase dado de baixa. Ele sobreviveu, mas sua saúde deteriorou-se significativamente.
Não se sabe se Carbo esteve envolvido, mas após o atentado, Jacobs vendeu seu clube de boxe, localizado no Madison Square Garden, por $100 mil. Agora, o International Boxing Club IBC, controlado por Carbo, recebeu o direito de organizar lutas no principal local de boxe estadunidense, o Madison Square Garden. Assim, quase sem resistência, Frank Carbo chegou ao topo da indústria. A partir de então, ele arrecadaria tudo o que pudesse alcançar. Para dar uma ideia do impacto de Carbo, o IBC realizou 47 das 51 lutas pelo título nos Estados Unidos entre 1949 e 1955, sob sua supervisão, lucrando não apenas com a venda de ingressos, mas também com os direitos de transmissão televisiva. E isso sem contar as lutas que não tinham um título em jogo, das quais havia muitas e que também atraíam grandes audiências. Além de Carbo, é importante mencionar algumas outras figuras-chave nesse esquema. Seu associado mafioso Frank Palermo, conhecido como Blink, assim como duas pessoas que eram as caras do IBC: o rico empresário James Norris e o famoso advogado Truman Gibson. Juntos, esses indivíduos organizaram uma rede que gerou enormes quantias de dinheiro. Em primeiro lugar, Carbo ainda controlava os lutadores e recebia uma parte de suas remunerações. Mais adiante, falarei sobre o papel de Carbo na vida do campeão dos pesos pesados, Sonny Liston. Em segundo lugar, Carbo facilitou a organização de lutas arranjadas e lucrou com as apostas. Em terceiro lugar, Carbo tinha controle quase total sobre as lutas no principal local de boxe do país. Muitos lutadores queriam lutar no Madison Square Garden, e adivinhe, sim, ele frequentemente cobrava para permitir que alguém lutasse nesse prestigioso local. Em quarto lugar, ele fez muito dinheiro com a parte legal do negócio. A venda de ingressos e os direitos de transmissão televisiva geravam grandes lucros. E, em quinto lugar, Carbo aproveitou todas as vantagens de um monopólio na indústria. Para ilustrar concretamente o poder de Carbo, vamos ver alguns exemplos de como ele influenciou diretamente as carreiras dos boxeadores. Vamos começar com Jake LaMotta. Se você já assistiu ao filme Touro Indomável de Martin Scorsese, estrelado por Robert De Niro, então conhece bem essa história. Jake LaMotta nasceu no Lower East Side de Nova York, em 1922, em uma família extremamente pobre. Seu pai bebia com força e punia seu filho com a mesma intensidade. Incapaz de lidar com seu pai, LaMotta descontava sua raiva nos colegas, se envolvendo constantemente em brigas. Essas tretas foram seguidas por roubos e furtos, o que eventualmente levou Jake a um internato correcional. Foi lá que ele conheceu o boxe, que se tornou sua forma de canalizar sua raiva. Após sair do internato, LaMotta continuou seu treinamento, fazendo avanços significativos na carreira. Ele chamou a atenção dos mafiosos que frequentemente frequentavam academias de boxe, tentando atrair lutadores talentosos para seu lado, extrair o máximo deles e eventualmente lucrar com isso. Jake conhecia bem esses mafiosos, pois já tinha sido amigo de muitos deles e frequentado bares e clubes com eles. No entanto, ele não queria confiar sua carreira a eles. Ele foi intimado, é claro, mas nunca de forma física. Talvez o fato de estar em seu círculo tenha o protegido de medidas tão drásticas dentro do ringue. Apesar de LaMotta estar progredindo consideravelmente em Nova York, Carbo não permitia que ele lutasse, pois Jake se recusava a seguir suas regras. Mas fora do Madison Square Garden, LaMotta participou de ótimas lutas, com muito mais vitórias do que derrotas. Em 6 anos de carreira, ele lutou 78 vezes, vencendo 64, perdendo 11 e empatando 3 vezes, sem nunca ser nocauteado. Ele era chamado de o campeão mundial dos pesos médios não coroado. Mas ainda não havia conseguido uma luta pelo título. A culpa, claro, era da máfia. Além de bloquear uma luta pelo campeonato para LaMotta, os mafiosos também subornavam juízes para garantir que Jake perdesse. Eles não o agrediam fisicamente, mas o atacavam psicologicamente, sem misericórdia. Assim LaMotta, que queria se tornar campeão mundial, finalmente cedeu e fez um acordo com os mafiosos. Ele teria que perder a luta em troca de uma esperada luta pelo título e $100 mil em dinheiro.
A luta foi contra Billy Fox, que se dizia promovido por Carbo e Palermo, assim como o primo Carneira havia sido promovido por Madden na época. Jake seguiu as regras dos mafiosos, conseguiu sua luta pelo título e venceu. Carbo, Palermo e outros envolvidos ganharam bastante dinheiro apostando em Fox, que era considerado um azarão. Não sabemos se LaMotta teria conseguido seu título se não tivesse se envolvido nesse esquema. Talvez os mafiosos nunca o teriam deixado chegar perto do título. Carmen Basílio nasceu em 1927, no interior de Nova York, na cidade de Casta. Embora sua família não fosse rica, ao contrário de LaMotta, seus pais não o traumatizaram, mas o amavam e o apoiavam. Assim, quando ele lhes disse que queria se tornar um boxeador em vez de trabalhar nos campos de cebola para ganhar a vida, seus pais apenas desejaram-lhe sorte. Basílio começou suas lições de boxe no colégio, em uma academia local, e continuou durante seu serviço militar. Após se formar, assinou um contrato com 2 empresários, Don John e Joe Nitro, que ajudaram a organizar sua primeira luta profissional, em novembro de 1948. No final do mesmo ano, Basílio havia participado de 4 lutas e vencido todas. Sua carreira seguiu um caminho estável, e, até 1953, ele era um dos lutadores mais brilhantes e promissores da divisão dos meio-médios. No entanto, assim como LaMotta, Basílio não conseguia conseguir uma luta pelo título. A razão ficou clara quando Carbo convidou o empresário de Basílio, John, para uma reunião. Frank Carbo explicou que, se eles quisessem uma luta pelo título, precisariam compartilhar uma parte de seu prêmio com Carbo e seus comparsas. John informou a Basílio sobre a proposta, mas Basílio, conforme dizem, se recusou a ceder uma parte de seu prêmio, e afirmou que, se John quisesse lutar nessas condições, ele deveria satisfazer o apetite de Carbo com seu próprio dinheiro. John fez as contas e concluiu que ainda estava fazendo um bom negócio, e aceitou o acordo. Basílio então lutou contra Kid Gavilan. A luta foi extremamente controversa, mas Gavilan venceu por decisão dividida, e provavelmente tudo estava armado desde o início, já que Gavilan pertencia ao parceiro de Carbo, Blink Palermo. Basílio tinha uma única opção: vencer por nocaute, mas não conseguiu. O próximo combate pelo título que Carmen conseguiu foi em 1955. O oponente de Basílio foi Tony DeMarco, e os empresários de Basílio pagaram novamente a Carbo pela oportunidade, desta vez através de um homem chamado Gabi Genovesi. Carmen venceu a luta, e também a revanche no mesmo ano, tornando-se o campeão mundial dos meio-médios. Mais tarde, foi revelado que o preço para tornar isso possível foi que os empresários de Basílio pagaram continuamente propinas a Carbo por cada luta. Desde a luta contra DeMarco, foram confirmados pagamentos no total de $67 mil. Carbo não hesitou em manipular os combates de Basílio, como exemplificado na luta contra Johnny Saston, que tinha um alcance de braço maior e correu durante a luta inteira, obtendo uma vitória por decisão dividida que críticos consideraram injusta, insinuando a banalidade do painel de juízes. Na revanche, Saston não correu, mas usou uma abordagem mais agressiva. Naturalmente, ele perdeu para Basílio, que era excepcionalmente bom nesse tipo de combate. A terceira luta também foi vencida por Carmen Basílio, e Carbo ganhou muito dinheiro com isso. Ele apostou primeiro no azarão Saston, e depois na vitória de Basílio, quando as chances eram pequenas. Vale destacar que Saston lutou da segunda maneira que não favorecia Basílio, e também há rumores de que a segunda luta de Basílio com Sugar Ray Robinson foi manipulada por Carbo, embora haja menos evidências sobre isso. Sonny Liston é lembrado pelo público geral principalmente por ter perdido para Muhammad Ali, mas para os fãs de boxe, ele foi um adversário extremamente temido em sua época. Liston, comparado a Mike Tyson em seus primeiros dias, era um grande socador que inspirava medo em seus oponentes no ringue. Nascido no início dos anos 1930, em uma família disfuncional no Arkansas, Liston cresceu em um ambiente marcado pelas tretas. Seu pai era frequentemente louco com os filhos e com a esposa, o que levou sua mãe a fugir para St. Louis, com os filhos mais novos. Sonny, então com 13 anos, conseguiu economizar dinheiro para uma passagem e seguiu sua mãe.
Liston pensava que St. Louis era uma pequena vila onde seria fácil encontrar sua mãe, mas logo percebeu que estava enganado. A cidade era grande, e ele teve que vagar por vários dias perguntando aos transeuntes se conheciam sua mãe. Eventualmente, a polícia encontrou Sonny dormindo perto de latas de lixo e o ajudou a se reunir com sua mãe. Mesmo ainda jovem, Liston era extremamente grande para sua idade, superando seus pares em tamanho por uma margem significativa. A partir desse ponto, sua trajetória no boxe começou a se desenrolar, marcando o início de uma carreira que o tornaria uma figura lendária no esporte. A raiva instilada em Sonny Liston por seu pai opressor alimentou sua rebeldia adolescente, o que inevitavelmente o levou ao caminho do submundo. Liston se tornou líder de uma pequena gangue de adolescentes envolvida em roubos. Naturalmente, esse estilo de vida o levou à prisão. Durante seu tempo atrás das grades, seu talento físico foi notado por um padre local, o Padre Stevens, que o persuadiu a começar a boxear. Graças aos seus dons naturais, Liston fez um progresso impressionante. Ele rapidamente se destacou no ginásio local, não surpreendendo ninguém, já que possuía alguns dos braços mais longos da história do boxe e um dos maiores punhos, só comparáveis ao de Nicolai Valueu, tudo isso com 1,83 m de altura. Liston era realmente um caso raro, e o Padre Stevens conseguiu convencer as autoridades a conceder a ele a liberdade condicional logo após sua liberação. Liston competiu no boxe amador, mas logo chegou ao teto de sua categoria, não encontrando adversários à altura. Então, Sonny assinou um contrato com o empresário local Frank Mitchell, que se tornou seu representante. No entanto, quase imediatamente, os direitos sobre o boxeador foram transferidos para o gangster de St. Louis, John Vitale. Inicialmente, quando Liston ainda não ganhava o suficiente com o boxe para viver, ele fazia bicos como lutador em brigas de rua, enfrentando trabalhadores insatisfeitos da construção civil. Quando a carreira de Liston começou a decolar, Carbo e Palermo entraram em cena para compartilhar os direitos sobre ele. Oficialmente, Sonny era representado por um homem chamado Joe Barone. Os gangsters estavam conduzindo Liston em direção ao título mundial, e não precisaram manipular nada. Sonny fez isso por si mesmo, e os mafiosos apenas se aproveitaram dos lucros. O único obstáculo para o campeonato era Cus D'Amato, o treinador do então campeão mundial Floyd Patterson. D'Amato foi um dos poucos a resistir ao domínio de Carbo, recusando-se a permitir que Patterson lutasse contra Liston até o início dos anos 1960, quando Carbo e Palermo já estavam atrás das grades. No entanto, Liston ainda tinha um rastro de máfia, e o cinturão de campeão mundial caiu nas mãos dos gangsters, quando Sonny derrotou Patterson. Logo depois, o jovem e cabeludo Cassius Clay apareceu, mudando seu nome para Muhammad Ali. Ali desafiou Liston para uma luta, e Liston, que inicialmente parecia um favorito absoluto, acabou sendo superado. Ali deu uma surra em Liston, taticamente dominando ele de maneira inesperada, desafiando todas as expectativas de que Liston era o maior peso-pesado de todos os tempos. Ele não entrou em um confronto aberto com Liston, mas tentou desgastar o mais velho, se movendo constantemente ao redor do ringue. Não há como saber como a luta teria terminado. É bem possível que Sonny ainda tivesse conseguido um nocaute no jovem ousado, mas ele não conseguiu ir além do 7º round devido a uma lesão no ombro. Tecnicamente, o título foi para Ali, mas ninguém levou a sério. Nada foi decidido na luta, o que significava que uma revanche era necessária. E é aí que começa o lado sombrio da história. No primeiro round da revanche, Liston caiu com um soco que mal o tocou, e teoricamente, caiu de joelhos e se deixou cair novamente, como um jogador de futebol simulando uma falta, totalizando 17 segundos no chão, 11 a mais do que o permitido pelas regras do boxe e simbolizando um nocaute. Ninguém, nem mesmo Ali, estava feliz com o resultado da luta. Os espectadores queriam uma continuação, chamando tudo de circo e luta armada. Mas parece que tudo já estava decidido muito antes da luta. Os mafiosos provavelmente perceberam que Liston estava com os dias contados e poderia facilmente perder para Ali. Então decidiram lucrar enquanto a derrota de Liston ainda oferecia boas propostas. Isso foi particularmente confirmado pelas palavras de Johnny Tocco,
proprietário de uma academia de boxe em Las Vegas, que pouco antes da luta foi informado sobre a vitória de Ali no primeiro round por John Vitale, que ainda possuía parte do contrato de Liston. Outra confirmação foi a gravação do celular da esposa de Liston, que caiu nas mãos do FBI. Nela, é claramente ouvido ela dizendo que, como a derrota do marido era inevitável, ele decidiu cair no primeiro round para sofrer menos danos à sua saúde. Ali provavelmente não sabia nada sobre o esquema, pois ele mesmo estava furioso e gritava para Liston se levantar, o que acabou se tornando a foto mais famosa da história do boxe. Após a luta com Ali, Liston teve mais 16 combates, mas foi o crepúsculo de um lutador que poderia ter sido o maior de todos os tempos. Sonny se tornou dependente de álcool e heroína, perdendo gradualmente o restante de seu talento no boxe e eventualmente falecendo em 1971 devido a uma overdose de heroína. Rumores dizem que sua queda também foi atribuída à máfia, da qual ele extorquia dinheiro para seu silêncio. Sobre uma revanche com Ali, pode-se ver pelos exemplos anteriores. A união de Carbo e Palermo com a IBC controlava rigorosamente toda a indústria do boxe. Não havia lutadores e treinadores individuais que não estivessem de alguma forma afiliados a eles. Até os campeões mais ilustres eram manipulados. Até as lutas de título mais famosas eram armadas. Carbo tinha tantos boxeadores e treinadores em seu bolso, tantos juízes prontos para ganhar um trocado, que ele embaralhava campeões, desafiantes e desconhecidos como bem entendia. Ele manipulava a indústria milionária do boxe, que interessava a grande maioria dos estadunidenses na época, como se fosse seu exército de soldados. Mas, como costuma acontecer em tais situações, ele acabou se excedendo. Carbo sempre permaneceu nas sombras. Seja organizando lutas ou gerenciando boxeadores, ele era conhecido até como Senhor Cinza. Mas, na verdade, ele estava no comando. Foi por isso que as autoridades o prenderam primeiro, o colocando na cadeia por 2 anos sob acusação de operar sem licença. Carbo achou que havia saído barato, mas surgiu outro caso. O boxeador Don Jordan, junto com seu treinador Don Nizetti, denunciou ameaças de Carbo e seus associados. Os mafiosos queriam que Jordan seguisse suas regras, mas o lutador recusou categoricamente. Então, começaram a intimidá-lo de todas as maneiras possíveis. Em vez de se submeter, Jordan acabou indo à polícia. As autoridades montaram um caso de extorsão com base em seu testemunho e colocaram Carbo na prisão por 25 anos. Seu parceiro mais próximo, Blink Palermo, recebeu 15 anos de prisão. A presença de mafiosos no boxe, é claro, não se limitava a Carbo e Palermo. Tony Salerno esteve envolvido na luta de Patterson contra Johansson, e dezenas de outros mafiosos lucraram com lutadores muito abaixo do ranking que conhecemos e outros que nunca conheceremos. No entanto, Carbo foi quem teve o controle mais rígido sobre a indústria e realmente a comandou. Por fim, mesmo durante uma década após sua prisão, a presença de mafiosos no boxe não desapareceu, mas ninguém mais teve o mesmo nível de influência. Salve família! Depois de explorar o sombrio império de Frank Carbo e sua influência no mundo do boxe, fica claro que por trás das vitórias e derrotas dos ringues havia uma trama de manipulação e corrupção que moldava cada movimento dos boxeadores. Desde a ascensão e queda de Sonny Liston até a batalha de Carmen Basílio, o impacto da máfia no boxe foi profundo e duradouro. Carbo e seus aliados não apenas controlavam o resultado das lutas, mas também as carreiras dos lutadores e o destino do esporte em si. Suas ações mostraram que, muitas vezes, a verdade por trás das vitórias e derrotas é muito mais complexa do que o que vemos na superfície. A influência de Carbo e sua rede mafiosa não desapareceu com sua prisão, mas o esporte começou a se afastar das sombras que antes o dominavam. A integridade do boxe foi testada e, embora o impacto dos mafiosos ainda possa ser sentido em alguns aspectos, o esporte continua a se reinventar e a lutar contra essas correntes de corrupção. Hoje, o boxe é um espetáculo global, mas a lição que aprendemos com a história de Frank Carbo é clara. Mesmo nas maiores vitórias e derrotas, há sempre mais do que os olhos podem ver.
À medida que continuamos a apreciar as batalhas e triunfos dos ringues, não devemos esquecer as sombras que ainda podem pairar por trás dos holofotes. Eu agradeço por me acompanharem nessa jornada ao submundo do boxe. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like e compartilharem com os amigos. E claro, deixem nos comentários suas opiniões sobre o envolvimento da máfia no mundo do boxe. Até a próxima! Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!